Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse momento, amém? Bom, irmãos, então hoje nós vamos fazer, dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, onde nós estamos enfatizando o discipulado, e aí a gente já falou, sobre tantos assuntos, a gente já falou sobre o estudo da Bíblia, sobre oração, sobre a vontade de Deus, sobre tantos outros assuntos. E na semana passada, o pastor Roberto, ele começou, ele fez uma introdução sobre o nosso estudo, que o tema é os dons espirituais, Então, uma semana anterior a gente falou sobre o fruto do Espírito e agora a gente vai falar sobre os dons espirituais, Então, eu quero convidar você nesse momento para já deixar a sua Bíblia aí na sua mão, aberta aí, já em 1 Coríntios, para que a gente possa fazer esse estudo e aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Graça e paz. Vamos orar. Queria pedir a Deus a direção do Espírito Santo, para que a gente possa compartilhar junto com os irmãos a palavra de Deus. Ore conosco agora, pedindo a Deus que ilumine nossas mentes, para a gente compreender a sua palavra. Senhor, muito obrigado por este encontro com tua igreja, com teu povo, Pai. Que tu nos ilumine, Senhor, nos dê uma direção para compreender a tua palavra, Pai. Alcança cada lar nesta noite, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa tocar nas vidas que vão ouvir esta palavra e que esses dons espirituais, Senhor, nos desperte para servir ao teu reino, ó Pai. Nos abençoa, oramos em nome de Jesus. Amém. Então você vai abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai conversar um pouco, que já iniciamos a semana passada, e vamos fazer alguns questionamentos hoje, porque havia muitas dúvidas na igreja de Corintos em relação aos dons espirituais. Era uma comunidade de fé, onde havia muitas manifestações espirituais, mas havia uma preocupação, porque começou a haver uma disputa na igreja, quem era o melhor, quem tinha o maior dom, como é que funcionava tudo isso. Então eles compreenderam de forma errônea, e o apóstolo Paulo, veio trazer um esclarecimento de como e qual a finalidade dos dons espirituais na vida do crente, na vida daquele que foi chamado por Deus, Então essa capacidade, esse poder que Deus concede à sua igreja tem uma finalidade. E hoje a gente vai estudar um pouco, tirar algumas dúvidas e que você possa aprender a palavra de Deus, para não ser enganados ou levados por qualquer vento de doutrina. Porque há muitas vozes que falam, falam em nome de Deus, muitas vozes que vêm à nossa mente. E nós precisamos discernir, entender qual é a verdadeira voz do Espírito, a voz de Deus que fala aos nossos corações. E a palavra, a compreensão dos ensinos da Bíblia vai fazer com que a gente não se perca, nessa jornada, nessa caminhada. Então dê importância ao estudo da palavra, e acompanhe conosco. Nós iremos colocar para você um questionário para você responder durante a semana. Você vai meditar nessas perguntas, você vai prestar bem atenção no que nós vamos falar aqui, você vai responder e já vamos passar o assunto da próxima semana. No final, você vai ser abençoado e vai compartilhar conosco nesse estudo bíblico, para o crescimento da sua vida, crescimento da sua igreja, para que você viva os dons na sua comunidade para servir ao seu próximo. Então, a Bíblia diz, no capítulo 12, vou ler só alguns versículos. Irmãos, quanto aos dons espirituais,
não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa que nós precisamos compreender, daqui a pouco a gente continua nos outros versículos, né? A primeira questão, por que a palavra dons espirituais? Por que estudar os dons espirituais? Porque qual a importância para a nossa vida, né, a compreensão, o entendimento a respeito de dons espirituais? E essa pergunta será respondida por Emanuel, para que você fique bem focado, né? Eu vou estudar os dons espirituais, para quê? Para que servem os dons? Para que eu quero entender dons espirituais, né? Então, preste bem atenção à resposta que nós vamos falar agora, né? Paulo está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. O que é que Paulo está querendo dizer com isso, né? O que é que Paulo está querendo nos ensinar e qual a importância que Paulo está dando a esse ensino para que a gente não seja ignorante, não tenha compreensão. Então, Manuel vai explicar para você e para mim a importância, né, de estudar os dons espirituais. Como se os irmãos se lembrarem, né? A gente aqui, quando estava na EBD, a gente já estudou, né, sobre a igreja de Corinto, a gente já estudou sobre essas igrejas e as igrejas que Paulo escreve as suas cartas. E se os irmãos lembram, quando a gente estudou sobre Corinto, qual era a cidade de Corinto, né? Era uma cidade com muitas religiões, era uma cidade muito pagã, né? Então, muitos desses entendimentos, né, de religiões pagãs que estavam naquela cidade, eles vieram, né, com essas pessoas para dentro da igreja. Então, muitas pessoas tinham um entendimento errado. E isso estava provocando, né, algumas dificuldades, algumas divergências, alguns problemas dentro da igreja. Então, aí, qual é a importância da gente estudar, da gente compreender, né, o estudo bíblico a respeito dos dons? O primeiro é para que a gente possa discernir, né, quais são os verdadeiros e os falsos dons espirituais, os dons do Espírito. Para que a gente possa saber o que realmente é um dom espiritual e o que não é um dom espiritual. A gente também precisa entender, né, qual a procedência desses dons, de onde esses dons vêm, né? Qual a origem deles, de onde eles vêm. Outro fator importante é para que a gente possa saber a importância desses dons. Ok, Manuel, eu já sei quais são os dons, eu já sei a sua procedência, mas qual é a importância deles, né? Qual o valor que ele tem para a igreja de Cristo? E por último, a gente precisa compreender a sua finalidade. Para que serve o dom espiritual, né? Por que existe eles? Qual é a sua finalidade para a igreja? Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas para que a gente possa ter uma compreensão bíblica acerca dos dons. Diante dessas respostas, né, nós já percebemos a grande importância que é compreender os dons espirituais. Porque Coríntios estava havendo uma bagunça, né, nesse ministério. Havia muita confusão na igreja, porque eles não entenderam para que serve, quais são os verdadeiros e falsos dons, né, quais são as importâncias. Então havia uma dificuldade muito grande na igreja. Por isso, Paulo chegou, escreveu essas cartas, né, para instruir a igreja a respeito disso. Aí agora a gente percebe que ele fala de dons, que muita gente acredita, pensa que são talentos. Nós vamos ver isso mais na frente. Por que dons e por que espirituais?
dons espirituais. A gente vai explicar o que são dons, né? E por que espirituais. Qual o sentido, né, desse título que o autor traz aqui, dons espirituais. E vamos ouvir um pouco a resposta dessa pergunta, para que a gente não confunda o que é dons, o que é talentos, né, o que é espirituais, o que é carnal, como é que funciona, que ideia Paulo quis trazer para a gente quando ele fala de dons espirituais. A primeira pergunta que a gente tem que responder, né, é que por que eles são espirituais, né? Então eles são espirituais porque eles são concedidos, é uma característica do Espírito Santo de Deus na igreja. A igreja, como a gente estudou anteriormente, nós já sabemos disso, a igreja não são as paredes, não é o templo, são aquela comunidade, aquelas pessoas que juntas cultuam e louvam o nome do Senhor. Então, a presença do Espírito na igreja, nas pessoas, é a origem dos seus dons espirituais. Então, é espiritual porque procede, vem do Espírito de Deus. E por que são dons, né? Às vezes as pessoas elas têm um entendimento como se o dom ele fosse um mérito ou uma dotação especial daquela pessoa. Só que o dom, se a gente vai olhar, né, a palavra lá que está no grego escrito lá no Novo Testamento, é uma palavra que traduzida para o português, né, é traduzido como carisma, carismático, e que também, né, se assemelha a uma tradução sobre graça. Então, o dom, se a gente estuda a palavra original, a gente vai entender que o dom, ele é uma graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos e Deus manifestou a sua graça. Então, o dom, ele vem de Deus, ele parte do Espírito Santo, ele é espiritual e ele é uma graça. Então, Deus ele concede essa graça para a sua igreja, para que sua igreja ela possa ser edificada, ela possa crescer, né? Então, o dom ele é uma graça. É uma graça, né? Então, caracterizada pelo Espírito. E carisma nos ensina que eles são dons da graça de Deus. Eles não são algo que conseguimos ou merecemos. Eles são dons da graça. Então Deus manifesta a sua graça concedendo esses dons. Cada dom é uma graça de Deus na vida da igreja. Então a gente compreende que todos os dons são carismáticos, né? São dados livremente pelo Deus gracioso. São espirituais porque são concedidos ou dirigidos, são características do Espírito Santo. Muito bem. A gente já está começando a compreender, né, que esses dons livremente Deus dá como Ele quer. A gente vai entender mais na frente. Mas há uma dúvida, Emanuel, né? A gente que está na igreja, está fazendo nossos rituais, nossa devoção, o dom pode ser uma recompensa pelo esforço do crente em buscar, em orar, em invocar o nome de Deus, né? Será que quanto mais eu invoco, mais eu busco, mais dons eu recebo da parte desse Espírito, da parte de Deus? Como é que a gente pode compreender isso? Essa é uma pergunta muito, muito comum e muito interessante. Muitas pessoas, né, cristãs, têm a compreensão de que o dom a gente precisa buscar, né? Então, irmão, olha, vá buscar, vá orar, vá se dedicar, porque você tem um dom. E Deus vai manifestar esse dom de acordo com o que você buscar dele, né? E algumas pessoas chegam até o ponto de dizer: eu queria ter determinado dom, o dom tal. Então vá buscar, vá orar, vá se dedicar, que Deus vai dar esse dom a você. Será que essa é
verdade, uma realidade que a Bíblia ela nos apresenta. O pastor começou lendo, 1 Coríntios, capítulo 12, e aí a gente vai ver aqui no decorrer Paulo falando sobre os dons, sobre suas diferenças, e veja o que é que Paulo vai responder no versículo 11. Acompanhe aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Paulo já falou sobre a variedade dos dons. E aí no verso 11, veja o que Paulo diz. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Veja, o Espírito Santo de Deus é ele quem distribui os dons e ele distribui como ele quer individualmente a cada um. Então, o dom que foi ministrado na sua vida, que o Espírito Santo manifestou na sua vida, não vai ser o mesmo, ou pode ser, depende, vai de acordo com a vontade dele, que vai ser manifesto na minha vida. Então, não há nada que eu ou você possa fazer para que esses dons sejam manifestos na nossa vida, porque é uma ação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. É ele quem distribui, e o critério para ele distribuir esses dons não é quem ora mais, quem ora menos, não é quem é mais crente ou menos crente. O critério para a distribuição desses dons é a vontade de Deus. É como ele quer, como Paulo está dizendo aqui. Ele distribui individualmente para cada um, como quer. Vai da vontade do Senhor. Amém. Então, muito claro aqui o texto, né? A gente não anda orando, clamando em busca de um dom que a gente quer, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de línguas. Não, a gente não vai em busca desses dons. Muito claro o texto quando diz que Deus dá a cada um como Ele quer, para a edificação da sua igreja, do corpo de Cristo, né? E no versículo 5, o apóstolo Paulo fala aqui que há diferentes tipos de ministérios ou administração, mas o Senhor é o mesmo. Depois ele diz, há diferentes tipos há diferentes formas de atuação, mas operações, como em algumas versões da Bíblia, mas o Espírito é quem efetua tudo em todos. Há diferentes tipos, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. São 3 palavras que nós vamos destacar no versículo 5, 6 e o 7, que diz a palavra administração, ou a palavra operações e a palavra manifestação. Versículo 5 fala de ministérios ou administração. O versículo 6 fala que há diferentes formas de atuação, em outras versões, operações, grava essa palavra. E o versículo 7 fala de manifestações do Espírito. Vamos entender essas 3 palavras nesse contexto. Leia aí, pegue sua Bíblia, leia aí exatamente e você vai compreender agora nessa explicação que vamos ouvir agora nesse momento. Amém. Então, sua Bíblia já está aberta aí no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, sobre a administração, que é o que Paulo vai falar no versículo 5. Então, Paulo vai dizer aqui, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, se Paulo está falando sobre os dons espirituais, e ele está dizendo que existem diversos ministérios ou diversas administrações quanto a esses dons. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? A palavra aqui utilizada para ministérios ou para administrações, de acordo com a sua tradução, é a palavra lá do grego, que vai ser referente à diaconia, que em português é serviço. Então a gente poderia ler o versículo dessa forma. Há diferentes tipos de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então veja só, Paulo está dizendo aqui que o dom espiritual
ele tem a finalidade de servir, é um serviço à igreja. Então, a igreja ela vai ser edificada, a igreja ela vai crescer com os seus dons. E nesse serviço, nessa dedicação, há diversos tipos de serviços, diversas formas. Então, a administração dos dons, ela é variável, né? Então, ela não é única, ela não é uma forma única, né? Ela é variável. Então, esse serviço, ele pode ser de diversas formas. Portanto, né? Então, essa administração, esses dons, são serviços a serem prestados. Sua função primária é para os outros. Dons são para servir. Então aqui a gente vê o primeiro ensinamento aí que Paulo vai trazer sobre os dons. Para que Deus manifestou essa graça desse dom na sua vida? Foi para você, único e exclusivamente? Não. Deus manifestou isso para que você possa servir a igreja, para que você possa servir ao corpo de Cristo, para que você possa servir aos outros. O dom, ele não é uma graça que ela é restrita para você, não é único para a sua vida. Todo dom, ele é uma manifestação, ele é uma graça para que você possa servir as outras pessoas. Então, essa é o primeiro entendimento. No segundo aqui, no versículo 6, Paulo vai dizer: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então veja só, o que Paulo vai dizer aqui é sobre as operações desses dons. Então o dom, ele vai ter uma operação, ele vai ter uma atuação diferente na minha e na sua vida, mas que todos eles são efetuados em todos. Então, o dom, veja, se é um serviço e se ele foi manifesto na sua vida, esse dom, mas é para você servir os outros, então esse dom também, através de você, vai ser manifestado na minha vida. Porque você vai utilizar esse dom para me servir, para servir o seu irmão, para manter a comunhão, a comunidade, né? Ser um da igreja. Então vem a atuação, a operação. É diferente para cada um. E essa atuação, ela vem de Deus. Por último, aqui no verso 7, Paulo vai falar sobre as manifestações, né? E ele vai dizer: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, o que é aqui essa manifestação? Então, é a forma, digamos assim, visível desse dom. Esse dom ele vai ser manifestado. Então, esse dom que foi concedido à igreja, de diferentes administrações, ou seja, de acordo com os muitos serviços que nós temos, de formas diferentes, né, as suas atuações, mas esses dons eles não vão ficar guardados, eles vão ser manifestados. Ou seja, a igreja ela vai ver, ela vai desfrutar desses dons. E aí, qual é a finalidade disso? Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 7, visando o bem comum. Isso acontece para o bem de todos, para o bem da igreja. Então a gente entendeu que nessas três palavras que nós acabamos de citar nesses versículos, né? A administração, que é os dons, são para servir. A operação é a capacidade, a energia, a força que Deus concede, nos dota para manifestar esses dons, como está no versículo 7, né? Para tornar visível. Então, muito bom essa resposta que nós estamos aprendendo. E afinal de contas, né? O que é um dom espiritual? O dom espiritual é a capacidade dada por Deus para servir a igreja, né? Edificar a igreja. Então nós somos capacitados por Deus,
recebemos os dons espirituais na nossa vida para servir a igreja, servir ao próximo, né? Isso significa que a Bíblia diz para a edificação do corpo de Cristo. E quando é que isso acontece na nossa vida? A gente compreende que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, a palavra dom de Deus. E outros textos da Bíblia diz que quando a gente se converte, a gente recebe o dom do Espírito. O que é isso aí, afinal de contas? A gente está falando de dons, e vem a Bíblia e fala da palavra dom. A salvação é um dom de Deus. Então, qual é a diferença que a Bíblia está nos ensinando em relação a dons e dom, né? Vamos tentar entender isso para que a gente fique bem claro a diferença, porque Paulo diz, a salvação é pela graça, é um dom de Deus. Mas a gente vem aqui e fala de dons espirituais. Há alguma diferença em relação a essas duas palavras, dom e dons? Vamos ouvir a explicação. É uma repetição, né, bem parecida, e dom do Espírito e dons espirituais. Qual é a diferença? Ora Paulo vai dizer dom do Espírito e ora Paulo vai falar sobre dons espirituais. Então, primeiro a gente vai entender no singular e depois no plural. Primeiro no singular, dom do Espírito. Os irmãos lembram, se você voltar alguns capítulos da sua Bíblia e você chegar lá no Evangelho de João, que Jesus, ele promete, né, que depois dele viria outro, viria o Consolador, viria aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos, nos lembrando de tudo que nos foi ensinado. E esse é o Espírito Santo de Deus. Então, receber o Espírito Santo é o dom do Espírito. Então, o próprio Espírito é o dom. Então, quando Paulo vai dizer aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, receber o dom do Espírito é ter o Espírito em você mesmo. Então, o ato em que nós nos convertemos, nós ouvimos, em algum dia você ouviu a pregação do Evangelho, você acreditou, e naquele momento que você acreditou nessa palavra, você foi selado com o Espírito Santo. Então, naquele momento, você recebeu esse dom, o dom de ter o Espírito Santo de Deus. Tá certo, Emanuel? Então, eu entendi que o dom do Espírito é ter o Espírito Santo de Deus. Então, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são as manifestações daqueles que possuem esse Espírito. O Espírito Santo de Deus, que agora habita em mim, Deus vai usar graça na minha vida e Ele vai ter manifestações desse Espírito. E essas manifestações são os dons espirituais. Esse dom que habita em mim, ele vai manifestar os seus dons. Então, o Espírito habita em mim e essas manifestações, né, que o Espírito faz na nossa vida são os dons espirituais. Muito bem, a gente entendeu que o texto diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom, o presente, né, dado, o dom do Espírito na nossa vida, que é a nossa conversão. É naquele dia, nesse encontro com Jesus, somos agraciados com esse batismo do Espírito Santo. E a gente é batizado não para que a gente seja salvo, né? A gente é batizado por causa da remissão, por causa do dom do Espírito que já recebemos do Senhor. Então, outro fato que a gente fala muito na Bíblia, principalmente Paulo, né? Que ele trata, a gente já entendeu o que são dom, o que é dom do Espírito, o que são dons espirituais, e agora que a gente pode trazer só uma rápida explicação sobre
o fruto do Espírito, né? Dons espirituais e fruto do Espírito. Quais são as diferenças existentes entre esses dois, né? Já sabemos, dons e dom, compreendemos. Recebereis o dom de Deus, recebereis o Espírito Santo. E agora, uma outra questão que está na Bíblia também, em relação aos dons espirituais e o fruto do Espírito. Outro ponto que também provoca muita dúvida, né? Muita confusão, às vezes, é essa questão. Manuel, o que é dom, o que são dons espirituais e o que são os frutos do Espírito, né? E aí tem até algumas pessoas que falam os frutos do Espírito. Se os irmãos se lembrarem, né, quando a gente estudou há 2 semanas atrás sobre o fruto do Espírito, a gente viu que ele é um fruto dotado de várias características que o compõem, né? E que a gente vai amadurecendo esse fruto. E aí, Emanuel, qual é a diferença? Veja só, se os irmãos se lembrarem, né, qual é a diferença entre o fruto do Espírito e os dons espirituais? O fruto do Espírito é uma mudança em você mesmo. Então, qual é a primeira característica do fruto do Espírito? É o amor, né? A gente estudou, então, a primeira característica do Espírito, do fruto do Espírito, é o amor. E aí a gente foi vendo vários outros, né? É a amabilidade, a paciência, e lá a gente chega no final no domínio próprio. Só que todas essas características, todas essas circunstâncias, elas dizem respeito a você mesmo. Então, o fruto do Espírito é uma mudança em você. É uma manifestação do Espírito também. É algo que o Espírito Santo de Deus atua em você, né? No nosso processo de santificação, que nós estamos todos os dias, e nós somos mudados, nós somos transformados pelo Espírito. E essas transformações é o fruto do Espírito. E os dons, Emanuel? É como eu falei anteriormente, os dons, ele está relacionado ao serviço da igreja. Então, o fruto é uma transformação para você. E os dons espirituais, é uma mudança para o serviço da igreja. Então, o fruto muda para você muda para você mesmo, e os dons espirituais é uma mudança para os outros, é uma mudança para o serviço. É aquilo que o Espírito Santo vai fazer para usar você para a edificação da igreja, para o benefício da igreja, o trabalho que você vai realizar, o serviço que você vai fazer em favor da igreja. Então, é para isso que vai ser manifesto os dons. Então, essa é a diferença. Fruto é para você, dons é para a igreja, é para os outros, é para o serviço. Então a gente compreendemos mais uma vez. Jesus perguntou: como é que a gente conhece a árvore? Conhece pelo seu fruto. Então, a vida cristã, ela é manifestada, ela é revelada, ela é conhecida na sociedade, na vida social, na sua comunidade, onde você estiver, pelo fruto. Quem tem o Espírito Santo, quem recebeu esse dom, vai manifestar o fruto, que é o amor, o gozo, a paz. Isso aí a gente vai procurando crescer na graça, né, edificando a nossa vida para produzir esse fruto que faz parte daqueles que receberam o dom do Espírito. E os dons espirituais, muitos claros já, é a capacitação que Deus dá para nós prestarmos o serviço no seu reino em benefício ao próximo, a edificar a igreja, né? E outra coisa que a gente vai comentar um pouco aqui, porque Jesus falou que em Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres?
Então eu lhes declarei claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui nós percebemos 3 características da relação dos dons espirituais que vamos ver daqui a pouco. Nós profetizamos, dom de profecia, esse texto de Mateus. Nós operamos milagres no teu nome. E muitos dirão: Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios no teu nome. Então, havia nessas pessoas manifestações, aparentemente, como se fossem dons espirituais. E chegou o dia do juízo, né? E a gente percebe que ele se apresenta ao Senhor com consciência de que fizeram o que era certo e agora tinham o direito de entrar no reino dos céus. Mas há uma palavra muito dura da parte de Deus, né? Eu não conheço vocês, mas só que eles alegaram que eles profetizaram, eles curaram e eles operaram milagres. Como explicar essa manifestação, né, dessas pessoas que se confrontaram com Jesus nesse momento, traziam manifestações aparentemente características dos dons espirituais, mas não foram reconhecidos por Deus. Como explicar isso? Seria isso um talento? Será isso uma capacidade natural? Seria uma manifestação espiritual ou um espírito maligno, né? Como entender essa rejeição de Jesus em relação a estas pessoas? Também é uma questão complicada, né? Saber essa diferença. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: nesse momento em que Jesus ele vai falar, né, sobre essas pessoas que vão se apresentar naquele dia e dizer que profetizaram, expulsaram demônios e curaram em nome dele, Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, porque vocês praticavam a iniquidade. Eles estão dizendo que eles estão ali dizendo diante de Jesus que faziam coisas que, de acordo com a palavra, são para nós, né, frutos do Espírito. Só que a gente precisa entender pontos, observar pontos que diz o seguinte. Veja o que é que Paulo vai dizer aí no capítulo 12, aí, que a gente está lendo aí de Coríntios. E aí ele vai dizer: por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Deus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então veja só manifesta os dons do Espírito aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. E quem recebe o Espírito Santo de Deus? Aquele que ouviu e acreditou. Conforme Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que vocês ouviram, que vocês creram e que naquele momento vocês foram selados com o Espírito, né? Foram selados pelo Espírito. Naquele momento você recebeu o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que disseram, que fizeram todas essas coisas, e Jesus não as reconheceu, o que elas fizeram não foi uma manifestação do Espírito, apesar de parecer, mas não foi uma manifestação do Espírito, porque eles não poderiam, né, dizer que Jesus é Senhor sem ser pelo Espírito. Mas, e aí a gente fica nessa dificuldade, nesse entendimento. Fulano fala muito bem, né? Se expressa muito bem. Será que fulano é um dom espiritual que ele tem? Ou será que é um talento? O talento, né, dado por Deus a diversas pessoas, o talento ele é natural. O talento é algo que você vai utilizar na sua vida, né? Vai ser uma predisposição, uma capacidade, uma facilidade que você tem e pode ser em diversas áreas que você vai atuar com esse talento. Mas lembrando o que eu disse antes, o dom, qual é a finalidade do dom? É a edificação da igreja. O dom, ele é utilizado
para engrandecimento da igreja. Veja só, Paulo, antes mesmo dele ser convertido, né, de ter um momento da sua conversão, de Jesus se apresentar diante dele, falar com ele, Paulo ele já falava muito bem, Paulo ele já era um erudito, Paulo ele já tinha um talento natural de falar, de discursar. Mas depois da sua conversão, esse talento agora, ele passa a ser um dom espiritual. Por quê? Porque agora ele é usado para edificação da igreja. Agora Paulo ele recebe, como a gente viu anteriormente, uma operação diferente. Essa operação é a operação do Espírito. Agora o Espírito Santo é quem atua através de Paulo, e aí ele prega, ele fala, ele discursa, e agora isso aí não é mais não é um simples talento. Ele recebeu digamos assim, um melhoramento. Agora é um dom espiritual, porque agora ele é movido pelo Espírito e ele é utilizado para o engrandecimento, a edificação da igreja. Então essa é a diferença. Talento é algo natural, é algo que você tem, que Deus lhe deu, que você vai usar na sua vida, mas o dom espiritual, ele é algo muito maior do que o talento e ele é usado para a edificação da igreja. Então a gente preste bastante atenção, né? Porque o carisma, essas manifestações que a gente acabou de ouvir na resposta, muita gente tem. Muita gente pode fazer um curso de teologia, um curso de falar em público, e ser pessoas carismáticas, e envolver muitas pessoas, mas não é exatamente uma manifestação do Espírito Santo. Por isso a gente vai ver agora aqui alguns dons que foram manifestados, que foram ensinados, e um deles é o discernimento de espíritos, né? Precisamos estar muito em comunhão com Deus, compreender bem a palavra de Deus, para nós discernirmos as vozes que nós ouvimos, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a minha vontade, aquele que recebeu o dom do Espírito, aquele que manifesta na sua vida o fruto do Espírito, e aquele que vive para obedecer ao seu mestre, ao seu Senhor. Então é bom a gente compreender essa palavra, porque vivemos numa geração de muitos falsos profetas, de muitos ensinamentos, de muitas vozes que são anunciadas, e a gente precisa compreender, né, que nessa multidão de vozes, que espírito está falando ali, que revelação estamos ouvindo e recebendo neste momento. Por isso há uma necessidade de compreensão e entender, né, que aquele que é de Deus obedece a sua palavra, manifesta na sua vida o fruto do Espírito. Não é porque cura, não é porque tem uma boa mensagem, aquele texto maravilhoso que anuncia, mas é alguém que manifesta o fruto do Espírito na sua vida. É um sinal de que essa pessoa recebeu o Espírito Santo quando se converteu verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então, vamos concluir, né, esse nosso assunto. Deixaremos algumas perguntas para você responder, e algumas dúvidas também serão tiradas futuramente. Algumas outras perguntas que os irmãos tiverem, terão acesso, né, a fazer as perguntas, e na próxima semana, na próxima quarta, nós iremos respondê-las. Mas Paulo fala agora, para a gente concluir, né, que ele deu o Espírito Santo, visando o bem comum. Versículos 7 e 8, Paulo fala: pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, pelo Espírito. Então a gente vai enumerar alguns dons, e de uma forma bem resumida, Manuel vai ler cada dom que o Espírito concede à igreja, que está aqui nesse capítulo 12, e tentar dar uma explicação rápida em relação
a esses dons espirituais que é concedido a seu povo para edificar o corpo de Cristo para o serviço ao próximo. Amém. Então a gente vai ver aí, a partir do verso 8, versículo 8. 1 Coríntios 12, do 8, né, até o 10, Paulo vai falar sobre alguns dos dons espirituais. E aí o primeiro que ele fala aqui, né, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. E o que seria o dom de sabedoria, né? Então, Deus vai dar o entendimento, a sabedoria, para que você saiba o que fazer, saiba tomar decisões. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa que vai ser uma pessoa sensata, né? Então, uma pessoa que possui o dom de sabedoria. A gente conhece, com certeza você conhece, algum servo de Deus, que você olha para aquela pessoa e diz, fulano é muito sábio, né? Fulano, se eu chegar com um questionamento, aquela pessoa ela vai saber, né, qual a decisão correta a ser tomada, qual o caminho que a gente deve seguir naquela dúvida ali. Isso aí, naturalmente, claramente, é um dom de sabedoria. Mas adiante, Paulo vai dizer, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E o que seria o dom de conhecimento? É nítido que algumas pessoas na igreja, elas vão ter uma facilidade, né, de entender, de compreender a palavra de Deus, as Escrituras, de uma forma muito mais fácil do que outras, né? Algumas pessoas elas têm uma dificuldade maior de compreender e outras parece que é uma coisa tão natural, né? Flui, né? E a gente percebe que é algo que é realmente concedido pelo Espírito Santo de Deus, esse conhecimento, essa facilidade. E aí é o dom de conhecimento. Há outro, fé. E agora, mano? Que fé é essa? Então quer dizer que nem todo mundo tem fé? Apenas alguns têm essa fé? Aqui parece que Paulo está falando sobre uma fé diferente. É como se fosse uma fé que ela fosse necessária para fazer alguma coisa, né? Para poder passar por alguma situação. E aí Paulo vai falar, porque todos nós temos fé. A gente for ver lá em Efésios, nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas essa fé aqui, Paulo fala de uma categoria diferente. Pelo mesmo Espírito. Há outro dons de curar. Então, se a gente for ver lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles realizavam também, assim como Jesus fez, muitos atos de curar, né? Então, Pedro, quando ele vai entrando no templo, né, logo após o momento, né, da descida do Espírito, e aí a sua primeira pregação, quando ele vai entrar no templo, ele cura uma pessoa. Então, a umas pessoas é dado o dom de cura, o dom de curar. A outro, poder para operar milagres, né? Então, para fazer alguma manifestação do Espírito, algum feito milagroso. E aí é o Espírito quem vai capacitar e vai fazer de acordo com o que ele quer. Há outro, profecia. E aí é um ponto muito importante que a gente precisa destacar nesse momento. E o que seria então o dom de profecia? Para a gente entender o dom de profecia, a gente precisa voltar lá para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós tínhamos profetas. E o que era um profeta? Profeta era aquele que fala da parte de Deus. Então, todo aquele que fala da parte de Deus, fala em nome de Deus, é um profeta. Então, o que seria um dom de profecia? É todo aquele que fala, que profere a palavra de Deus. Logicamente, nós sabemos que nem todos na igreja, né, eles pregam, ensinam, né, eles proferem a palavra de Deus. Algumas pessoas, Deus chamou para isso, né? Normalmente, os seus pastores, né, Deus chamou para essas pessoas exercerem esse dom, o dom de profecia, o dom de falar a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que dom de profecia é adivinhar o futuro. Isso é adivinhação e é abominável aos olhos de Deus. Deus não
não está no meio, não condiz com adivinhações, viu? É bem diferente de profecia. Então, profecia é aquele que fala a palavra de Deus, que ensina, que leva a palavra do Senhor. Há outro, discernimento de espíritos. Então, se vocês lembrarem lá em Atos, vai ter um momento em que Paulo ele entra na cidade e tem uma mulher que ela está possuída por um espírito, mas ela está dizendo, esses homens, eles foram enviados por Deus. O que aquela mulher está falando é verdade, mas ela não fala por meio do Espírito de Deus. Ela falava por meio de outros espíritos, de espíritos imundos. E Paulo vai lá e expulsa o espírito daquela mulher. Paulo teve discernimento de espíritos. Mesmo aquela mulher falando, né, a verdade, mas ela não estava falando, né, movida pelo Espírito de Deus. Há outro, variedade de línguas, né? Então, que línguas é essa? Se a gente vai aprender sobre isso quando a gente olha lá em Atos capítulo 2. Atos 2, na descida do Espírito Santo, no dia da festa de Pentecostes, muitas pessoas estavam ali. E aquelas pessoas, quando receberam o Espírito, o texto vai dizer que elas falavam na sua língua e as pessoas que estavam ouvindo, ouviam na sua língua materna. Então vejam só, ninguém ali falou outro idioma. Aquelas pessoas, elas falavam no seu idioma e as outras pessoas que não eram naturais do mesmo idioma, elas ouviam no seu idioma. Então, para a gente deixar a coisa aqui mais fácil de entender, um missionário, ele foi evangelizar uma tribo indígena. Ele foi preparado com um dialeto indígena. Quando ele chegou na tribo, aquela tribo não falava o idioma que ele achava, que ele tinha se preparado. Então, naquele momento, ele chegou lá e ele pregou para aquelas pessoas, ele falou na sua língua natural. E aquelas pessoas entenderam na sua língua indígena que ele não conhecia. Então, ele falou na sua própria língua. E os índios ali ouviram, né, na sua língua natural. Então, foi o entendimento. Então, esse é o dom de línguas. É quando pela finalidade de evangelizar, de edificar a igreja. Então, o missionário, o pregador, seja quem for, Deus vai fazer com que haja um entendimento naquelas pessoas, independente da sua língua. E aí Paulo continua falando a outros interpretação de línguas. E aí, como eu estou falando, é o conjunto, né? Então, alguém vai falar e o outro vai ouvir, né? Vai entender, né? Nesse dom, nessa atuação do Espírito. E aí Paulo fecha falando, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, dentro de todos esses dons, que são para a edificação da igreja, não existe um dom que é maior ou menor. Não existe um dom que seja melhor do que o outro. Todos os dons, eles têm o seu mesmo valor, eles têm a sua mesma importância e todos eles são manifestos pelo Espírito Santo de Deus para a edificação da igreja, para que a igreja se mantenha unida, para que ela se mantenha crescendo, para que ela se mantenha forte, para o bem de todos. E isso acontece pela vontade do próprio Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter nesta noite compreendido, né, e discernido, né, aprender a discernir os verdadeiros e falsos dons, né, carismas. Entender que todos os dons procedem do Espírito Santo e é dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo, para unir o corpo, né? E todos com sua importância. Quando Deus quiser usar você, não importa o local, o momento,
Deus vai manifestar os dons na sua vida, na minha vida, quando for assim necessário. Que Ele nos abençoe e que a gente possa ler, você na sua casa, leia aí esse capítulo novamente, tire suas dúvidas e a gente possa aprender e compreender e crescer no conhecimento da sua palavra. Próximo estudo que nós vamos dar as doutrinas básicas, doutrinas bíblicas, né? Para que a gente tenha um fundamento, as doutrinas apostólicas, né? Doutrinas que vêm dos apóstolos, da palavra. Vamos passar também um tema durante a semana, para vocês já irem estudando o capítulo da Bíblia, e a gente vai meditar, aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Ele abençoe a tua casa, que essa palavra enche o seu coração, né, de confiança, de certeza que você foi chamado por Deus, você foi batizado pelo Espírito Santo, que é o dom de Deus, e esse Espírito Santo capacitou você para o serviço no reino de Deus e o serviço ao próximo, e que na sua vida seja manifestado os frutos do Espírito, e sua casa, né, a sua família e a sua igreja seja esse corpo de Cristo unificado, unido, né? E o mundo então saberá que Jesus, que somos filhos de Deus e que Ele foi enviado pelo Pai. Que Ele abençoe você e que Deus conceda a graça, a misericórdia e a bondade. E o Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Compreender Deus é impossível. As grandezas, a sua sabedoria está muito além da nossa mente humana. Mas Ele, pela sua graça, revelou na Bíblia Sagrada aquilo que é suficiente para que a gente compreenda, né? Assim como João falou, Jesus operou muitos milagres e muitos, que não caberia nos livros, mas os que foram escritos foi para que nós creiamos e crendo tenhamos vida em seu nome. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.